Ó, movimentos sociais dentro da América do Sul. Aqui fala um pouquinho, né, sobre alguns movimentos sociais que ocorreram, que estão ocorrendo dentro da América do Sul e que são extremamente importantes. Geralmente são movimentos sociais que envolvem assuntos relacionados a interesses sociais, óbvio, ligados principalmente à questão do acesso à terra, né, a uma moradia digna, à saúde, à educação, à segurança. Geralmente são movimentos sociais ligados a esses temas. Mas a gente vai ver que tem vários movimentos sociais, certo? Ligados a várias coisas. Mas o que a gente sabe é que um movimento social, ele sempre luta, né? Ele reivindica alguma coisa. Né? Pode ser uma coisa, pode ser duas coisas, pode ser três coisas, enfim. Todo movimento social é um movimento em prol de atender reivindicação ou reivindicações, certo? Tem objetivos. Toda vez que você luta em prol de alguma coisa, você está lutando em prol, em um objetivo, você tem um objetivo ali. Ah, eu sou feminista. Eu sou feminista porque é um movimento social. Movimento social. O feminismo é um movimento social. O feminismo, ele luta pelo quê, Ana Beatriz? Ele luta por uma equidade social entre homens, mulheres na sociedade. Ele luta para que as mulheres elas sejam gente, sejam consideradas gente e não um sexo qualquer, um segundo sexo, um objeto manipulável pela sociedade. Sociedade que é patriarcal, onde o homem ele é como se fosse um ser superior e as mulheres devem obedecer, ser submissas a ele, marionetes do sistema deles. Então é para isso que existe o movimento feminista. Certo? A gente luta para isso, por uma equidade social, por mais direitos para as mulheres, para que a gente seja reconhecida. Nós termos direitos sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, né? sobre várias coisas, mas principalmente isso aí. Então, é um movimento social também. Todo movimento social, ele luta em prol de alguma coisa. É isso que eu quero dizer até agora, certo? Todo movimento social é um movimento geralmente de um grupo da sociedade, né? Um grupo da sociedade que luta em prol de alguma coisa. Então, ele reivindica, ele luta por alguma coisa, certo? Aí aqui a gente vai falar um pouquinho dessa questão política agora no início, certo? Questão política. Olha, tem muita gente que pensa que político é só aquelas pessoas que nos representam, tipo assim, a gente está na época da política, está na época de eleição, então os políticos vai tudo na nossa casa, vem tudo na nossa casa, estou dizendo igual o povo fala, vem tudo na nossa casa, os políticos. Político é todo mundo é político, todo mundo é um agente político, certo? Vocês são agentes políticos, eu sou política, todo mundo é político. Político é aquela pessoa que tem uma consciência e que ela age, né? Ela tem direitos, ela faz ações, ela tem poder de decidir sobre si, sobre determinadas coisas. Todo mundo é político, todo mundo é político. E todo ato em si é um ato político, certo? O ato de eu beber água já é um ato político. Eu estou decidindo sobre beber água ou não. Eu sei que aquilo faz parte, eu preciso de água. É um ato político. Então, tudo é político. Então, dentro dos movimentos sociais, a gente vai ver que todo movimento social envolve política, entendeu? Políticos, que são as pessoas que estão envolvidas no movimento social, lutando em prol de alguma coisa que também é política, certo? Com uma reivindicação aí que também é política. Então, tudo é política, né? Aquelas pessoas que nos representam, né? Não é somente eles que são políticos, não. Eles, na verdade, são a nossa representação política, representação, mas todos nós somos políticos. A partir do momento que eu voto, que eu decido que uma determinada pessoa deve ser o prefeito da minha cidade, eu estou fazendo uma ação que é política, eu estou decidindo sobre o futuro da minha cidade. Tá entendendo? Quando eu digo assim, fulano está sendo neutro, ele não está decidindo nada. Não, ele está decidindo sim. O ato de você dizer que você é neutro, você está decidindo, é política. Não existe esse negócio de não ser político. Todo mundo é político, entendeu? Todo mundo é político. E o movimento social, ele é um movimento político, certo? De um grupo da sociedade que luta ali em prol de alguma coisa, de atingir um objetivo. É política. Então, vamos lá. A gente vai ver que, geralmente, os movimentos sociais, eles surgem por causa de alguma insatisfação social, né? Geralmente, eles surgem por causa de alguma insatisfação social. E aí, dentro da América do Sul, a gente vai ver que no âmbito de representação política, né, de representação de governos, geralmente na história da América do Sul, a gente vai ver que teve governos que eram bastante repressivos, tipo assim, governos ditatoriais, que eram bastante repressivos, tiveram momentos de governos ditatoriais, tipo o Brasil, que viveu uma ditadura militar no século XX. Nós vivemos uma ditadura que foi de 1964 a 1985.
certo? O Brasil viveu um longo período da nossa história no século passado de ditadura militar, de governos de militares, de governos que eram altamente repressivos em relação aos direitos da população, que era governo muito autoritário, que praticava a censura dos meios de imprensa, da televisão, de jornais, de revistas, enfim. E aí, esses governos, a gente chama de governo ditatorial, governo repressivo. Governo que ele reprime os movimentos sociais, que ele reprime. Quando eu falo reprimir, vocês sabem o que é, né? Que restringe, que não é a favor de movimento social. Entende? Vocês entendem isso, né? Governos ditatoriais são governos que reprimem os meus direitos, que geralmente ele é contra movimento social, certo? Eles dizem que é baderna, que é confusão, que é isso, que é aquilo. E não tá nem aí para o que as pessoas estão lutando, em prol de que as pessoas estão lutando, tá entendendo? Dentro da América do Sul, a gente vai ver que houve dentro da história, né, desses países da América do Sul, momentos de governos autoritários, repressivos, ditatoriais, como no Brasil, de 64 a 85, e houveram aí uma oscilação. Geralmente terminava a ditadura e começava um governo mais democrático, né, que é mais a favor dos movimentos sociais, que não é repressivo, né, que é um governo assim que é mais liberal em relação aos direitos das pessoas. E aí, geralmente, as pessoas passam algum tempo com esses governos que são mais democráticos, aí faz, não, a gente precisa mudar porque tá ruim, tá isso, tá aquilo. Vamos mudar? Vamos votar num candidato que é radical, tipo assim, que é a favor da população se armar para resolver os problemas da sociedade, que é a favor da cura do coronavírus, né? Mas não da vacina do coronavírus, porque o pobre tem que morrer mesmo. Aí, assim, governos que são contra a ciência, a pesquisa, a inovação, a educação, né? Governos que são a favor de vender, de privatizar a saúde, porque acha que todo mundo vai ter dinheiro para pagar, custear a sua saúde. Enfim, governos que são a favor de vender empresas públicas, que atendem à sociedade, que dizem, não funciona isso e tal. Então, geralmente, na América do Sul, vocês sabem errado o que eu estou falando, sabem? Com certeza. Muito bem. Já. Estou falando já de forma direta, não, mas é quase direta. Então, assim, a gente percebe que ao longo da história, a população, o governo, né, desses países da América do Sul, fica oscilando. Geralmente fica um governo ditatorial, autoritário no poder, durante um tempo, aí as pessoas falam, não, a gente agora precisa de um governo mais democrático, aí elege ali um candidato democrático. Aí as coisas melhoram, ficam boas e tal, e as pessoas com o tempo fazem, vixe, mas tem que mudar, que tá isso, que tá aquilo, tá não sei o quê, vamos mudar? Aí elege lá, chega ao poder uma pessoa altamente autoritária. Aí pronto, aí passa, aí as pessoas sofrem, até perceber que, eita, isso aqui não dá certo. Vamos mudar quando já está o caos? Aí vamos mudar? Vamos escolher agora um candidato que é em prol dos movimentos sociais, que ele não é tão repressivo? Vamos. Aí pega e escolhe. Aí pronto, aí começa, né? Aí melhora as coisas, melhora a situação de vida, as condições de vida. Aí de repente, não, mas precisa mudar. Aí tipo assim, o que é que eu tô falando? É que fica oscilando, certo? Entre governos autoritários e governos mais democráticos. Governos mais autoritários, governos mais democráticos. É assim. E aí você para pensar, oxi, o que é que falta para essa população entender que a gente precisa de uma democracia ininterrupta, que não acabe, né? Falta o quê? Falta uma educação libertadora que mostre para elas que o que elas precisam é de sim um governo que seja democrático, que dê liberdade a elas. É uma educação que seja crítica, que seja reflexiva, que faça você pensar no seu dia a dia, na sua vida, né? Que faça você pensar que as ações daquele governo vão se refletir na sua vida e na vida de milhões de outras pessoas, que você deve lutar por isso. Então, é uma educação assim que as pessoas precisam? Na minha opinião, eu acho que é isso. Eu acho que isso é fundamental. E aí é por isso que eu sou da ala dos professores que diz que, na verdade, a geografia ela não é decoreba, né? As disciplinas elas não devem ser decoreba. Elas devem ensinar você a pensar também. Cada disciplina ela deve insinuar, tentar fazer com que vocês pensem reflexivamente, criticamente, faça com que vocês peguem o conteúdo do livro e coloquem lá na sua vida, enfim. Então, assim, eu acho que é uma educação dessa forma que vai fazer com que a gente mude o nosso cenário, certo? Principalmente esse hoje, que a gente está vivendo hoje, agora, nesse momento.
Mas, enfim, então é isso que eu quero dizer, né? Vários países da América do Sul vivenciaram períodos de regimes autoritários que ficou oscilando com regimes mais democráticos. Tipo, outro exemplo, eu falei aqui do Brasil, que viveu uma ditadura militar de 64 a 85. Lá na Argentina também ocorreu, né? Também ocorreu uma ditadura militar muito severa, né? Lá foi de 76 a 83 a ditadura deles, 76 a 83. E a gente vai ver que, na verdade, os movimentos sociais que vão surgir na América do Sul, né, são movimentos sociais que vão surgir entre as décadas de 70 e 80, com o fim desses períodos de ditaduras militares na América do Sul. Né? O fim de ditadura militar e aí a ascendência de vários movimentos sociais, né? Grupos que começam a lutar em prol de mais liberdades, de mais direitos, direito em relação à moradia, ou direito em relação à liberdade política, a liberdade de expressão, ou direitos, ou então movimentos sociais ligados à questão da educação, né? Ou então direitos relacionados a ter uma terra, enfim, a saúde, né? Diversos movimentos aí vão surgir principalmente na América do Sul, principalmente entre as décadas de 70 e 80, né? Que é quando a América do Sul, os governos presentes nos países da América do Sul vão passar por uma transição, né, de regimes altamente autoritários para regimes mais democráticos. Tipo, o Brasil. A ditadura militar no Brasil acabou em 85. E aí houve um processo de redemocratização. Né? A gente teve aí a eleição do primeiro presidente eleito democraticamente depois de tanto tempo, porque ficou durante 64 a 85 no Brasil, ficou só mudando. E o militar para o outro, e o militar para o outro. Você não escolhia, não, certo? Eram eles que escolhiam lá, o militar para o outro, o militar para o outro. Então, assim, em 85 acabou e aí houve um processo de redemocratização no Brasil. Então, nesse período aí de 70 a 80, que começou a acabar mesmo, de vez, os regimes autoritários na América do Sul, começaram a surgir diversos movimentos, né? E esses movimentos surgiram já na época da ditadura mesmo. Por quê? Porque eles visavam acabar com um período de censura, de repressão em relação aos direitos das pessoas, enfim. Então, já surgiram na época da ditadura e ganharam força com o final, principalmente com o final da ditadura militar, onde surgiram governos democráticos que não reprimem tanto, né, os movimentos sociais. Que não acham que é uma balela, que é uma besteira, que é isso, que é aquilo. Os movimentos sociais representam o que eu falei, representam grupos de pessoas em uma sociedade que se organizam e atuam de modo coletivo, lógico, é um grupo, em defesa de suas necessidades. E aí essas necessidades podem ser variadas, né? Cada grupo, cada movimento social, cada grupo de pessoas luta em prol de algumas coisas, como eu falei. Ó. Eles têm reivindicações, tipo acesso à moradia, acesso à terra, à água, serviço de saúde, educação. Ou então ao respeito, né, por ser uma pessoa homossexual, ou por ser transexual, ou por ser transgênero, não sei. Ou então por ser mulher, enfim. Existem diversos movimentos sociais, diversas reivindicações, é isso que eu quero dizer. E essas reivindicações, esses movimentos sociais na América do Sul ganharam força mesmo entre as décadas de 70 e 80, que quando acabaram aí, estavam acabando os diversos regimes autoritários. Que mais? Falei disso. Agora vamos para exemplos, né? Exemplos de movimentos sociais dentro da América do Sul. Tem alguns aí que fala, o livro aborda alguns que aconteceram, um no Equador, aí fala de um na Argentina e fala de uns aí no Brasil, né? Esse primeiro aqui, o CONAIE, ou CONAI, não sei como é que pronuncia isso direito. CONAIE. Enfim, Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador. É um movimento social que surgiu no Equador, no país Equador. Aquele paizinho que... Deixa eu ver se eu coloco aqui. O Brasil não faz fronteira, né? América do Sul. Mapa. Deixa eu dar um zoom aqui e botar para compartilhar. Tcharam. Agora eu vou botar para compartilhar. Deixa eu subir esse negócio. Olha, essa confederação de povos indígenas no Equador, esse paizinho aqui, tá vendo? Já aparece o mapa para vocês aí? Aparece, né? O mapa? Ok. Tá aparecendo. Pronto. Esse movimento social aqui que surgiu no Equador, de povos indígenas no Equador, do Equador, lutava por duas coisas principais. Eles lutavam pelo reconhecimento das terras indígenas, né? De reconhecer que eles têm terras e que são deles e tudo mais.
e lutava também pelo fato de que a educação deveria ser bilíngue, né, nas escolas, principalmente nas escolas indígenas. A educação deveria ser bilíngue, né, e para que, de certa forma, mantivesse aí uma valorização da cultura deles, né, e a cultura local também, a cultura do país também, entendeu? Eles defendiam isso, que na escola, a escola fosse bilíngue, né, tivesse aí as duas línguas, a indígena e também a deles, né, da etnia deles e também do país. Ok? E aí tem um outro movimento que o livro cita, que é o movimento das Mães da Praça de Maio. Mães da Praça de Maio. Esse movimento Mães da Praça de Maio surgiu aqui na Argentina, certo? No nosso paizinho vizinho aqui, a Argentina, que é Europa na América do Sul, que o povo diz. Enfim, porque é bem parecido, né? As condições de vida, a arquitetura da Argentina é bem parecida com a Europa. Aí o povo diz que a Argentina é a Europa dentro da América do Sul. Enfim, então esse movimento aí chamado Mães da Praça de Maio surgiu na Argentina e era um movimento de mães, esse nome não é à toa não, um movimento de mães, de pessoas que foram presas, torturadas, mortas, enfim, na época da ditadura militar lá da Argentina, de 76 a 83, certo? Essas mães começaram a pressionar, criaram um movimento, né, Mães da Praça de Maio, aí começaram a pressionar o governo da Argentina para, de certa forma, investigar, né, esses casos durante a ditadura militar. O que aconteceu com o filho ou a filha delas, né, durante o período do regime militar, repressivo, ditatorial do país. Né? E aí elas se juntaram nesse movimento em prol de saber, né, de ter conhecimento do que aconteceu com os filhos delas. O que mais? Esse é o da Argentina. Sim, aí tem outro movimento na Argentina, que são os piqueteiros. Tem esse nome, piqueteiros. Piqueteiros quer dizer o que em espanhol mesmo? Eu nem procurei. Piqueteiros. Eu sei que são trabalhadores. Piqueteiros. O que é piqueteiros? Piqueteiro quer dizer o quê? É um termo em castelhano que designa o movimento. Não, quer saber o que significa piqueteiro. A palavra piqueteiro. Deixa eu botar aqui. Para me ajudar, viu? Fique à vontade. É, só letra aí. Piqueteiros. 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 O que é piqueteiros? Mas se bem que eram trabalhadores de uma empresa petrolífera. Então, piqueteiro deve ser aquela pessoa. Enfim. Eu não tinha pesquisado isso antes. Estou pesquisando isso agora. Olha aí o que é piqueteiros. O que é que faz uma pessoa que é piqueteira? Piqueteiro. Eu sei que eles são trabalhadores de uma empresa petrolífera, né? Que foram demitidos de uma empresa aí na Argentina chamada... Tem uma siglazinha, é YPF. Hacimientos Petrolíferos Fiscales. Na década de 80, diversos piqueteiros foram demitidos dessa empresa. E aí eles começaram a criar um movimento social dos piqueteiros, em prol de um trabalho, né? E em prol também, eles estavam insatisfeitos com o governo, de certa forma, que o governo não tinha feito nada, e em prol de um trabalho de chamar a atenção da população para as condições de vida deles. Piqueteiros, o que faz um Ana Beatriz, Eu mandei no bate-papo. o significado que eu achei aqui foi que tem assim, pessoa que participa de piquete numa greve, grevistas que impedem que outros colegas trabalhem. Mas o que diabo é piqueteiro? O nome piqueteiro, não eu sei. sei que Eu tá O dentro do nome movimento não tem social. tradução. O nome não tem tradução. Piqueteiro é um termo de castelhano que designa um movimento iniciado Faz por parte trabalhadores desempregados ingressos na empresa petroleira. Fala mais não. Da Argentina. Mas o que diabo é piqueteiro? O que faz o piqueteiro? É um Piqueteiro termo. Não, é um termo, eu sei. Eu sei que faz parte do movimento social. Mas o que faz um piqueteiro? Ai, meu Deus. Não sei, eu quero saber. Eu não fiz a pesquisa antes da aula, não. Que interessante. Enfim, então existe esse movimento desses trabalhadores que foram demitidos na Argentina na década de 80, e aí eles começaram a lutar em prol de um trabalho digno e de ser reconhecidos, né, enquanto gente, que eles não mereciam ser demitidos assim de forma tão brusca. Enfim,
Esse é o movimento dos piqueteiros. Aí, no Brasil, o livro vai citar alguns movimentos sociais no Brasil. Um deles, no espaço rural, que todo mundo geralmente já ouviu falar alguma vez na vida e que tem uma ideia distorcida do que é esse movimento, é o MST. O MST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O povo pensa que MST é aquele povo que fica invadindo a casa dos outros. Não! MST, o povo pensa também que MST é tudo preguiçoso, vagabundo, que não faz nada da vida. Não, de jeito nenhum. É claro que tem pessoas que entram dentro do movimento para se aproveitar. Não vou dizer que não exista. Existe sim gente que entra dentro de movimento social para se aproveitar da situação. Mas o movimento chamado MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Ou sem teto também, é um movimento de pessoas que não possuem uma terra, né? Para cultivar, para morar, para sobrevivência. E aí eles lutam em prol de uma reforma agrária. Reforma agrária. O que é a reforma agrária? A redistribuição das terras. Ou seja, tem muita terra no Brasil, a gente já viu, eu já falei isso nas outras aulas, que o Brasil é um dos países que mais concentra terra, né, no mundo. É um país gigante e é um país que concentra muitas terras nas mãos de poucas pessoas. E muitas vezes são terras que não se fazem nada, terras ociosas, que não faz nada. E aí o que é que o governo deveria fazer? O governo brasileiro deveria promover uma redistribuição das terras. Comprar aquela terra daquela pessoa que está ociosa, que não faz nada, redistribuir, né, dividir ela em pequenos lotes de terras e redistribuir para as pessoas carentes, para as pessoas que não possuem terra, e financiar ali de início a produção, né? Porque não adianta você só redistribuir as terras se as pessoas não têm condições de cultivar. Então você tem que financiar a produção. Então era isso que o governo deveria fazer. Isso é uma das pautas dentro do movimento dos trabalhadores sem terra. É a principal pauta deles, na verdade, né? A reforma agrária é a principal pauta deles, de discussão. Então, tirem essa... Quando alguém disser assim, MST, tudo preguiçoso, vagabundo, que fica invadindo carro dos outros. Não. Primeiro que realmente alguns invadem propriedade ociosa, né? Ociosa, ou seja, que não faz nada, para chamar a atenção do governo, para o problema, para a redistribuição das terras, certo? Eles não invadem terra que as pessoas moram, que as pessoas cultivam, não, de jeito nenhum. Isso não é pauta deles, não, de jeito nenhum. Surgiu no ano de 1984 o movimento do MST, dos Trabalhadores Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, numa cidade chamada Cascavel, no Paraná. E o movimento veio ganhando força, né? Existe até hoje esse movimento. Mas até hoje o governo brasileiro, nenhum governo brasileiro até agora, promoveu realmente uma redistribuição de terras no Brasil, total, né? Uma reforma agrária, e não foi feita. Aí existe esse movimento do Brasil e existe um movimento que é internacional também, que é a Via Campesina, que é um movimento internacional de trabalhadores, né, de camponeses no mundo todo, que luta em prol de uma terra, né, de se articular a nível internacional, para que haja uma redistribuição de terras a nível internacional. Aí, o que mais? Existe um movimento aqui no Brasil chamado Movimento do Passe Livre, o MPL, Movimento Passe Livre, MPL. Esse movimento surgiu no ano de 2005, num fórum social mundial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em prol de quê? Em prol da gratuidade dos serviços públicos, dos transportes públicos. Gratuidade dos transportes públicos. O movimento Passe Livre era um movimento que lutava em prol da gratuidade, deixar gratuito, né, o transporte público. Na verdade, tem esse nome, deveria ser público, né? Transporte público, você faz hoje o transporte público não é público, não é gratuito? Não. Eu, quando tinha idade de vocês, que eu via muito falar de transporte público, eu fazia, então, por que minha mãe paga se é transporte público? Eu nunca perguntava à professora isso. Se é público, eu imaginava que era como o SUS, né? Como a saúde. Sistema Único de Saúde, que você não paga, né? Para fazer uma cirurgia, para receber uma vacina, né? Tomar uma vacina. Você não paga, enfim, você não paga pela saúde do Brasil. E aí eu pensava que o transporte público era da mesma forma. Daí eu fui crescendo e fui vendo que não, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, o que existe é que existe um acordo entre os governos locais, né? De cada estado, geralmente de cada cidade brasileira, com as empresas que fazem o transporte público da cidade. Para que o valor do transporte não seja tão alto, tão caro. Tipo assim, que as pessoas tenham condições de pagar pelo transporte. Existe uma aliança entre o governo local, geralmente, e as empresas de transporte público. E aí,
esse movimento do passe livre, ele surgiu por quê? Né? Esse movimento do passe livre lá no ano de 2005, no Rio Grande do Sul. Surgiu em 2014, não sei se vocês lembram. 2014, não sei quantos anos vocês tinham, 2014. Ou foi 2014 ou foi 2013. Surgiu um movimento no Brasil, um movimento popular no Brasil, que começou pela internet, em prol da diminuição das tarifas de transporte público. Lembra que houve uma quebraria grande de ônibus, de queimar o ônibus e fizeram um monte de coisa no Brasil. Não sei se foi 2013 ou foi 2014. Enfim. E hoje... A gente tem 8 anos, eu acho que eu não assistia jornal na cidade, não. Acho que eu ainda ficava brincando de nessa época. Eu assistia Carroção nessa época. Ave Maria. Jesus. Aí eu ficava correndo no meio da rua. Adoro. Sim, aí esse movimento passe livre surgiu por causa da mais condições, né? Assim, má condição dos transportes públicos, a infraestrutura dos transportes públicos, e também por causa do preço do transporte público, que só aumenta todos os anos, só aumenta. E a gente sabe que o nosso salário ele não aumenta. A gente sabe, não, eu sei, que o meu salário ele não aumenta em proporção com as outras coisas. Então, assim, as pessoas começaram a lutar desde 2005 por a gratuidade do serviço, gratuidade, não pagar pelo transporte público, mas esse movimento não surtiu muitos efeitos, não, porque não conseguiram gratuidade. E, por último, tem aí um movimento do Brasil também, chamado FLM, que é a Frente de Luta por Moradia, e esse nome não é à toa, esse movimento surgiu em prol de uma moradia digna para as pessoas, de ter uma moradia, principalmente para aquelas pessoas, para aquelas famílias de baixa renda, que não têm condições de construir uma casa, de comprar uma casa, enfim. Esse movimento aí da Frente de Luta Popular, Luta por Moradia, surgiu por causa disso. E também pela melhoria dos equipamentos urbanos relacionados à saúde, educação e cultura. Certo? O FLN. E pronto. Deixa eu ver aqui atrás, ver se tem questões específicas dele. No SFB. Cadê? Ou se tá junto com o outro. Tem sim. Vão lá na página 397 do livro de vocês. 397. 397. Tema 1, aspectos gerais. Tem 2 questões. E aí, estão na página 397? Pegaram o livro? Oi. Som. Oi. Ok. Professora, estou pegando o livro. Já peguei. Pegou? Sim, já peguei. Pronto. Então, 397, questão 1, questão do Enem, hein? Ensino médio. Diz assim: trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades